Em Belo Horizonte, eleita presidente do PT nesta semana, deputada estadual Leninha, é a nossa convidada aqui no Expresso 98 News para falar dos rumos do partido daqui para frente e também eleições de 2026. Para você que nos acompanha, Leninha é Marilene Alves de Souza, professora, sindicalista e política brasileira, filiada ao PT, por isso presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Deputada, bom dia, seja bem-vinda à 98 News. Bom dia, Júlio, bom dia aos ouvintes da 98 News. É também uma alegria estar aqui para a gente compartilhar nessa manhã um pouco das informações que nós temos, né, do processo do PED, que é nosso processo de eleição direta do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores de Minas Gerais. Deputada, quero começar essa conversa justamente perguntando sobre a avaliação de todo esse processo eleitoral até chegar à sua presidência do partido aqui no estado. A gente teve alguns momentos de polêmicas, até uma questão ligada à judicialização deste processo. Agora, qual a avaliação depois disso tudo e agora a senhora à frente do PT aqui em Minas Gerais? Primeiro, é importante ressaltar que o PT é o único partido em que o filiado, desde o seu município, ele vota e ele elege o presidente nacional, o diretório nacional, ele elege o presidente estadual e a chapa estadual e elege o seu presidente municipal e o seu diretório municipal. Então, esse é um processo que a gente fala do município ao estado e ao país. Então, ele mobiliza e movimenta muitas pessoas. Então, é um momento muito importante de formação, de debate, de articulação política nos municípios, no estado e no país. E, é claro, o PT é um partido também formado por várias forças internas. Então, nós estamos falando de vários grupos que se articulam dentro do PT, na perspectiva do debate, de definir os rumos políticos do partido. E é claro que esses grupos também eles se mobilizam e é claro que eles vão, em torno de determinadas candidaturas, eles se somam. No meu caso, eu tive, inclusive, deputado Ricardo Campos, que era pré-candidato, o deputado Leleco Pimentel era pré-candidato, e eles, então, fizeram um gesto para se somar à minha candidatura, entendendo que era importante a gente ter unidade neste momento. Então, a tarefa principal nossa no Estado era manter a nossa unidade, o que não foi possível, e a gente acha que esta é a prática da democracia. Então, essa primeira fase, que é a fase da campanha, da eleição, de fato foi tumultuada, mas isso é normal na democracia, né? Aqueles que se sentem injustiçados, que se sentem, eles têm todo o direito de acionar os mecanismos para poder manter-se na disputa. Deputada, antes de eu falar, inclusive, desses movimentos do partido voltados para as eleições de 2026, quero perguntar justamente sobre essa questão do processo ali da ida da candidata Dandara à Justiça. Deixa, de certa forma, alguma fratura dentro do PT aqui em Minas Gerais? Ou é um caso já superado? Este é um caso superado. O PT é um partido que consegue, com maturidade e responsabilidade, entender que cada fase é uma fase. A fase da disputa já passou. Isso não é dessa eleição, são de várias eleições. O fato da judicialização foi uma novidade para a gente, mas a gente respeita também as decisões dos grupos internos do PT, e pelo fato de respeitá-los, a gente acredita que o momento da composição, que é agora, eles virão deixando para trás o que foi o processo e mirando o futuro, que é isso que nós precisamos de prospectar futuro. Uhum. Falando em futuro, temos eleições no ano que vem. Nas últimas eleições, o PT teve algumas dificuldades ligadas ao crescimento no número de prefeituras comandadas aí pelo Partido dos Trabalhadores. Como que vocês avaliam isso para as eleições do ano que vem? Alguma mudança de estratégia? Quais seriam os caminhos para tentar retomar um número maior aí no ano que vem? Não falando especificamente de prefeituras, mas já trazendo esse resultado das últimas eleições. Bom, nós foi a perda de algumas prefeituras importantes e ganhamos outras. Talvez assim uma troca de umas prefeituras maiores por outras menores, né? A gente perdeu o Teófilo Otoni e ganhamos Matias Cardoso, a gente perdeu também Valadares, ganhamos, né? Nós estamos falando que houve uma movimentação, uma troca em números de prefeituras. O que remete a gente a analisar que nós precisamos, primeiro, retomar o trabalho de base, de formação política. Nós devemos retomar o debate sobre a inclusão mais politizada, porque nós temos muitos programas sociais do PT, que inclusive foram desmontados no governo anterior e que estão sendo retomados agora.
E a gente precisa conversar mais com a população sobre essa questão de decisões de governo federal, de programas importantes para a população. E eu creio que é fundamental que a gente antecipe também os arranjos locais da política, né? Nós precisamos ampliar a nossa base de partidos, não só da federação, mas de outros que se alinham com o nosso governo federal. Nós precisamos antecipar o processo de escolha de nomes, né? Baseado em pesquisa, em intenção de voto, mas principalmente do debate sobre as cidades. Discutir as cidades é fundamental para a gente, fazer o debate sobre a cultura, o esporte, o ambiente, a economia do município. Então, nós precisamos fazer política o tempo inteiro, não deixar para fazer política na época da eleição, que o PT fez muito isso, a gente perdeu, e agora a gente quer retomar essa estratégia de mobilização local, porque a vida acontece no município, é lá que as pessoas vivem seus dilemas, seus dramas, enfim. Então, a gente quer retomar esse trabalho de uma formação permanente e uma mobilização permanente para a gente chegar no período eleitoral mais organizados, mais fortalecidos, com outros partidos apoiando os nossos projetos de cidade. Bom, deputada, qual é o papel que a senhora espera, por exemplo, de prefeitas de cidades maiores aqui de Minas Gerais que têm o PT aí à frente no comando? Por exemplo, Marília Campos e Margarida Salomão. Alguma possibilidade, por exemplo, de candidaturas ao Senado, governo de Minas? Como que estão esses arranjos dentro do partido? Bom, essas duas prefeitas citadas, elas são referências na prática da boa política, daquilo que o PT espera de um gestor local. Por isso, a gente, com certeza, após a composição e a nossa posse, as conversas vão ser internas do PT, passando por elas duas, mas também passando pelo Reginaldo Lopes, pela nossa bancada de deputados federais. Nós estamos falando de uma construção coletiva, de uma gestão compartilhada, onde as nossas lideranças serão as primeiras a serem ouvidas sobre esse desenho da disputa em Minas Gerais e do Brasil. Então, a Margarida e a Marília Campos, né, que são super bem avaliadas, são pessoas que devem ser consideradas, respeitadas e ouvidas, e nesse contexto nós estamos com disposição para a construção desse diálogo com as duas e com outras lideranças do PT também de Minas. Levantou-se a possibilidade também de um apoio do PT a uma eventual candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo de Minas. Como que o partido trata o nome do Pacheco e esse possível apoio a ele vindo da esquerda? Bom, é público, o Lula, quando esteve em Minas Gerais, eu estive presente, inclusive na última vez que esteve lá em Contagem, o Lula, ele publicamente declara o desejo de que Rodrigo Pacheco seja o candidato ao governo de Minas. E é claro que a gente vai fazer esse processo de construção primeiro ouvindo e construindo com o Rodrigo, né? O Rodrigo tem feito alguns gestos sinalizando a possibilidade real dele vir ser nosso candidato ao governo de Minas, e o PT quer protagonizar uma história diferente. Nós queremos também ajudar nesse processo dessa construção desse nome, se é compondo ou não uma chapa com ele, isso é o processo que vai dizer, mas a gente tem um respeito enorme pelo Rodrigo Pacheco, um cidadão, estadista, para Minas Gerais, que teve no contexto nacional, Juscelino Kubitschek, Itamar Franco, o próprio Tancredo Neves, a gente vê no Rodrigo Pacheco essa imagem de estadista, de uma pessoa que tem robustez, que tem uma postura, que tem inteligência política e que sabe muito bem dialogar e construir aquilo que é melhor para o povo de Minas, como o exemplo do Propag, que a gente teve um grande apoio dele, a Assembleia Legislativa de Minas, junto com o Rodrigo Pacheco, que pavimentou esse caminho da criação do Propag, que vai ajudar Minas Gerais a sair desse contexto da dívida. Nessas articulações, deputada, voltadas para o ano que vem, para as eleições, qual o peso da influência do Diretório Nacional do PT nas escolhas do partido aqui em Minas, em eventuais candidaturas ou apoios, dependendo da conjuntura que vai se desenhar a partir do ano que vem? Bom, a nossa intenção é que o PT de Minas Gerais ele tenha uma nova posição frente ao PT nacional e ao próprio presidente Lula. Nós queremos protagonizar, a gente não quer só ser coadjuvante, né, desse arranjo político em Minas Gerais, por isso nós vamos ter reuniões com o presidente do PT nacional, com o próprio governo Lula, para a gente antecipar esse contexto e a gente colaborar, né, nessa construção para ajudar, inclusive, a reeleição do próprio Lula em Minas Gerais. Então, nós estamos falando de um processo dialogado, construído, ouvindo, principalmente as nossas lideranças, mas, acima de tudo, também fazendo uma boa articulação com o PT nacional e com o próprio Lula, para que o PT de Minas seja reposicionado num contexto do grau de importância dele, de um Estado que é tão importante para a nação.
Nesta semana, vocês, deputados, entraram em recesso parlamentar, inclusive aprovando ali a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o presidente da Casa, deputado Tadeu Martins Leite, ele fez um balanço ali do primeiro semestre, falou sobre a importância, por exemplo, dos debates envolvendo o Propag e tratou isso como prioridade também no segundo semestre. CEMIG, Copasa vão entrar na pauta da Assembleia no segundo semestre nesse processo de entregar essas empresas para o governo federal como uma barganha para abater parte do que o Estado deve para a União, deputada? Bom, nós temos um calendário a seguir, já que o Estado aderiu ao Propag. Esse calendário ele prevê que até final de outubro a gente tenha clareza do qual ativo que o Estado de Minas Gerais vai colocar para abater o percentual da dívida. A nossa crença é de que a Codemig ela seja bem avaliada pelo BNDES e os valores que a Codemig significa possa já significar o percentual do abatimento da dívida, não sendo necessário essa discussão da CEMIG e da Copasa. É claro que nós encerramos o semestre nessa discussão do referendo, né? O mineiro e a mineira sabem que para vender a CEMIG e a Copasa, na época do Itamar Franco, ele colocou na nossa lei orgânica que é importante fazer um referendo, um plebiscito, onde nós podemos dizer sim ou não sobre a venda dessas estatais. E o governo Zema, sabendo que ele pode ser derrotado nessa proposta, ele quer mudar a Constituição Mineira, fazendo com que a Assembleia tire essa emenda da nossa Constituição, onde prevê essa consulta popular. E por isso nós encerramos o semestre também obstruindo lá nas comissões esse pedido de retirada do referendo da nossa Constituição Mineira. Então a gente acredita que a partir de agosto esse tema volta lá na Assembleia, mas a gente também nós estamos com um movimento interessante de fazer uma reunião com o governo federal para a gente entender lá no Ministério da Economia, com o Haddad, com a própria equipe do BNDES, qual que é o interesse do governo, né, nesses ativos que o governo Zema está colocando à disposição para bater a dívida. Então, tem muita coisa para se fazer ainda no segundo semestre sobre esse tema. Além do Propag, algum outro foco para o segundo semestre da Assembleia também, que seja paralelo ao Propag, que é uma prioridade para vocês, deputados? Nós acreditamos que a pauta principal no segundo semestre seguirá sendo o Propag. Nós temos até outubro, mas tem o calendário até dezembro, antes de encerrar o ano, que as coisas já estejam resolvidas para Minas Gerais. A ideia é que a gente não vire para 2026 com esse tema na pauta, que tudo seja resolvido este ano. Então, eu creio que no segundo semestre continuará sendo o Propag a pauta principal da Assembleia. Deputada Leninha, presidente do PT de Minas Gerais, eleita nesta semana, agradeço a presença aqui nos estúdios da 98 News para falarmos sobre o futuro do Partido dos Trabalhadores e também esse tema tão importante para nós mineiros, que é o andamento do Propag na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença e bom trabalho para vocês na volta do recesso nesse tema tão prioritário para o nosso Estado. Agradeço. Eu agradeço a Júlia, aos ouvintes, espero que a gente possa continuar dialogando sobre aquilo que nós queremos para Minas Gerais, para o bem-estar dos mineiros e mineiras. E o PT segue agora fazendo um diálogo para fora. Internamente a gente já está resolvido, nós vamos conseguir superar isso tudo. Agora, como dialogar, oxigenar para fora, para que o nosso projeto de Minas seja vitorioso. Muito obrigada e um bom dia.